Fernando. Queria dar minha saudação em nome da Associação dos Docentes da UFABC para mais esse momento de debates, de participação da nossa comunidade no acompanhamento da eleição para a reitoria da UFABC, com agora esta sabatina com a chapa 2, que concorre à reitoria da UFABC nesse processo de consulta à comunidade, que realizamos neste mês de fevereiro. Estamos aqui com o professor Haruki Tanaka, que é candidato a reitor da UFABC para o próximo quadriênio, e a professora Ana Lígia Scott, candidata a vice-reitora pela chapa 2, ou seja, participam os dois, respectivamente, como candidato a reitor e a vice-reitora. Eu agradeço já de antemão a participação de ambos nesse momento, nessa entrevista, em que a associação docente pretende pontuar e dar também oportunidade para as candidaturas, como mais um espaço de interação, de diálogo com a nossa comunidade, agora a partir de algumas questões que a gente gostaria de explorar, digamos assim, ainda que o tempo seja relativamente limitado, mas mais a fundo, apontando algumas preocupações também. Obrigado, Haruki, obrigado, Ana Lígia. Em seguida, a gente abre para a apresentação de vocês. Eu queria só também, antes da gente iniciar, dizer que esse momento ele é parte de um conjunto de ações da Associação Docente, no sentido de propiciar mais espaço de debate, mais espaço de reflexão, de participação da nossa comunidade, de envolvimento nesse processo que ele é fundamental, ele é definidor aí do nosso próximo período na universidade. E juntamente com esta sabatina, nós já divulgamos um material nesta semana, um boletim específico sobre o tema da eleição, mais um boletim em que ambas as chapas apresentaram as suas visões, as suas concepções para essa eleição. E na próxima semana, além de uma assembleia docente, estou confundindo, a assembleia é na semana do dia 10, no dia 17 de fevereiro, na verdade, melhor do que falar em próxima semana, teremos o debate entre as chapas, organizado pelo conjunto de entidades representativas, trabalhadores, trabalhadoras da educação e estudantes de graduação e de pós-graduação, com ambas as chapas confirmadas. A gente incentiva a participação de todos e todos, e tanto no debate quanto no momento da escolha, da eleição que ocorrerá na semana do dia 21 a 23. É isso, sem mais me alongar aqui nisso, porque a gente está, nesse momento aqui, interessado em, sobretudo, ouvir o professor Haruki, a professora Ana Lígia, sobre as suas ideias, as suas concepções. Eu queria, com a nossa primeira questão aqui de abertura, ouvir, ou seja, nesse momento da eleição, ambos, o professor Haruki e a professora Ana Lígia, já tiveram muitas oportunidades de interagir com a comunidade, de se apresentar, tem feito isso em vários espaços. Então, a nossa pergunta, digamos, é um pouco mais direta, no sentido de, eu queria ouvir vocês, assim, da experiência que vocês acumularam, seja na gestão pública, na experiência acadêmica, atuação em outros campos de atividade, o que vocês destacariam para a nossa comunidade, no sentido de apontar que, enfim, que vocês têm a qualificação necessária para gerir a UFABC no próximo quadriênio. O que vocês destacariam? E obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado. Eu agradeço aí, em nome do professor Salomão Ximenes, a UFABC por nos convidar para esse momento, que eu acredito que seja de extrema importância para a execução, para o exercício desse pleito para a reitoria 2022. Porque é com esse comportamento transparente e democrático do UFABC que nós vamos obter um contexto que dá legitimidade à chapa que for vencedora no pleito. Então, dessa forma, eu, em nome da chapa 02, eu agradeço muito essa oportunidade
Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Haruki Tanaka. Eu entrei na UFABC em 2009 como professor da engenharia biomédica, porque eu tenho uma formação interdisciplinar em engenharia e medicina, e depois, na parte administrativa, eu fui coordenador do curso de biomédica, e depois eu tive 2 anos como vice-diretor do SEX, e depois mais 4 anos como diretor do SEX. Havia um certo, no final do ano passado, havia um certo clamor de algumas pessoas próximas de mim para que eu continuasse como para que eu pleiteasse, né, mais uma extensão do cargo de direção, mas eu resolvi não fazer isso porque eu acho que tem que ter uma renovação. A minha participação foi da forma como nós vimos no passado, e eu acredito que tem que ter uma renovação. Então, dessa forma, eu não quis me candidatar para uma recondução. Sobre a reitoria, nós vínhamos discutindo, eu e a professora Maria Gabriela, sobre o nosso posicionamento, como seria, se sairíamos com uma proposta ou não. Sem que houvesse uma decisão mais definitiva. Infelizmente, entramos na pandemia e no ano passado, enquanto estávamos no modo remoto, a professora Maria Gabriela me contactou e colocou de novo essa proposta, e aí eu aceitei a proposta de primeira, porque sempre considerei que é um dever de um ex-diretor fazer essa proposta, né, de uma chapa para a reitoria. E aí, alguns meses atrás, encontramos com a professora Ana Lígia e houve, nesse caso, uma confluência de visões acadêmicas bastante semelhantes. Então, sob essa visão bastante congruente e no mesmo sentido, é que resolvemos compor essa chapa. Haruki para reitor e professora Ana Lígia para vice-reitoria. E, assim, em poucas palavras, o que nós queremos eu sempre uso essa expressão, é uma gestão participativa, né? É uma gestão em que haja a participação de toda a comunidade. A gente sabe que isso não é uma tarefa fácil, né? Mas nós temos que tentar, porque é só com essa forma de gestão que a gente pode criar um maior sentido de pertencimento de cada indivíduo da coletividade, né? Para que a gente retome um pouco aquele brilho nos olhos que eu encontrei quando eu cheguei aqui em 2009. Eu passo a palavra para a professora Ana Lígia agora. Obrigada, Raque. Obrigada, Salomão. Obrigado à Associação Docentes pela oportunidade de estar discutindo as propostas, as ideias para o futuro da FABC. Acho que esse momento é muito importante, né? É um momento fundamental para a universidade. Eu vou tentar resumir rapidamente minha trajetória na FABC. Eu entrei na FABC em 2007, quando a gente só tinha o prédio da catequese e o colégio na Atlântica. Então, eu tive o privilégio de ver todas as etapas de vida da UFABC. Eu estou fazendo 15 anos de UFABC agora, em fevereiro, e eu falo que isso é um privilégio, porque eu pude ver todas as mudanças que a universidade sofreu ao longo desses 15 anos. E ao longo desses 15 anos, eu acabei ocupando várias posições em instâncias diferentes de comissões e conselhos, né? Então, eu fui a primeira vice-diretora do CMCC, eu fui 3 vezes coordenadora do programa de pós-graduação de Engenharia da Informação, e foram mandatos não consecutivos. Fui 3 vezes representante no conselho do CMCC. Estive no Consune 2 mandatos não consecutivos. Estive na CG, quando eu era vice-diretora do CMCC. E em 2019, quando eu voltei de um pós-doutorado, né, como visitante na Escola de Medicina da Universidade de Pittsburgh, a gestão atual, o Dácio, o Daniel e a Mônica me convidaram
para coordenar a comissão de revisitação do PDI, né, de toda a FABC, que precisava ser feito. E foi uma experiência muito gratificante e muito boa, em vários aspectos. Eu pude conhecer os meandros e os detalhes de toda a universidade, foi muito interessante, foi um aprendizado muito grande. Eu pude conviver com a Mônica por um ano, trabalhando lado a lado dela e criar uma amizade pessoal que a gente mantém até hoje, e é uma amizade muito cara para mim. E me trouxe uma experiência, né, administrativa que até aquele momento, né, de profundidade em todas as visões da universidade, que eu não tinha. Eu conhecia o PDI, mas não tinha toda essa experiência, e também trouxe a oportunidade de a gente fazer um diagnóstico de como a UFABC estava em 2019, perante o que foi planejado, né? Então, foi uma experiência muito rica. Aí, depois disso, eu ainda fui presidente da CPET, da Comissão de Pessoas Transgêneras, eu que implantando a CPET, e hoje eu estou no meu segundo mandato da Comissão de Políticas Afirmativas. Sou, né, a única professora trans da universidade, sou uma mulher trans, e toda essa trajetória, essa experiência de vida acadêmica também, né, como bolsista de produtividade, com várias interações sempre no exterior, coordenando um laboratório de pesquisa há anos na FABC, tendo participado da CPG por 3 mandatos, né, depois revisitando o PDI, o seguinte fato de que eu fui convidada para ter uma posição de destaque nas 2 chapas, tanto pelo RAC e a Gabriela, quanto pela Mônica, em nome do Dácio, tudo isso me levou a ponderar e concluir que realmente eu estava preparada e que talvez esse seja o momento mais apropriado para poder dar uma contribuição maior, né, na gestão da universidade. Levantaram. Você está me ouvindo? Funcionando. Se a gente vai poder aprofundar um pouco mais aqui o tema do PDI, o tema das ações afirmativas, né? Nesse momento, a gente queria uma apresentação, e eu vou entrar, então, numa questão mais ampla, né? Porque, para a gente, na Associação Docente, é importante ouvir vocês também sobre qual é a visão mais geral que vocês têm sobre a educação superior pública no Brasil, né? Ou seja, os rumos da educação superior pública brasileira. O Brasil é um dos países em desenvolvimento, podemos dizer assim, né? Nesse estágio de desenvolvimento que oferece menos acesso à educação superior, comparativamente. E aí, se nós falarmos em educação superior de qualidade, né, que de fato distribui oportunidades e promove igualdade, esse dado é ainda mais alarmante. Então, como é que vocês veem os desafios para a educação superior pública no Brasil hoje? Eu vou começar, depois a Analisa, se ela quiser complementar. Professor Salomão, eu me considero um exemplo de uma transformação social de um filho de um imigrante que meu pai labutava na roça, eu andava menino descalço no meio do mato, mas que a educação, desde o curso fundamental até o superior, a educação pública e gratuita me transformou e me trouxe até onde estou agora. Estou podendo falar nesse momento, nesse importante evento, né? Eu me considero um exemplo dessa política, né, de educação pública, gratuita e laica. Então, com certeza, desculpa, a nossa visão é a defesa dessa educação pública gratuita, superior também, né? Porque pensar que o capital resolve, o capital não resolve. O capital trabalha com a lei do mais forte. O poder público entra justamente para equilibrar, para
preencher essa lacuna, né, que haveria se não houvesse o poder público. Então, nos países como no Brasil ou em outros países do mundo, é de extrema importância para que a gente continue batalhando, tá? Essa é a nossa visão, de modo geral. Agora, em relação ao UFABC, falando um pouco do futuro da educação superior, nós temos um modelo muito de vanguarda na UFABC, como todos sabem, com o projeto interdisciplinar. A grande vantagem que eu vejo em relação à nossa educação, a formação que eu tive, por exemplo, é que o aluno é muito mais protagonista da sua formação aqui na UFABC. Eu não tive isso. E os alunos, com esse formato de maior protagonismo, ainda que os nossos professores sejam formados nas escolas antigas, os nossos alunos estão sendo verdadeiramente interdisciplinares, né? Estão com uma formação de vanguarda e temos várias opiniões de que os nossos egressos estão se dando muito bem depois, pós o FABC, por causa dessa formação diferenciada, né? Então, precisamos avaliar o que nós somos, aprimorar, né? E continuarmos difundindo, né? Esse novo conceito de vanguarda que nós somos, todos nós somos, né? Difundir para a região, para o Estado, para o Brasil todo, né? Por que não para o mundo também? Porque esse mundo globalizado, complexo, em rápida transformação, exige também que tenhamos pessoas, tenhamos profissionais, cidadãos pensantes para construir o futuro de uma forma melhor, principalmente com mais justiça social, que defenda as minorias em todos os sentidos, que sofrem com o rolo compressor do preconceito que temos na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu passo para a Ana Lídia, se ela quiser complementar algo. Eu acho que eu concordo com tudo que você falou, né, Raquel? Só complementando rapidinho, é isso, né? É a defesa, é a expansão, né? E sempre a defesa de um ensino público inclusivo, cada vez mais. E a gente sabe que, né, as universidades públicas, né? Eu também tenho minhas oportunidades foram na universidade pública, né? De formação. Ela tem um papel fundamental, não só na formação dos profissionais, dos cidadãos, das pessoas, mas ela tem um papel fundamental como agente protagonista, né, de mudanças socioeconômicas, mudanças culturais, mudanças tecnológicas, mudanças culturais, né, mudanças econômicas, enfim, né, dentro da nossa sociedade, né, da região da ABC, dentro do estado de São Paulo e dentro do Brasil, né? O papel de mudança, o papel de protagonista nas mudanças do país, ele é um papel fundamental para todas as universidades públicas, estaduais e federais, né? É apenas isso. Vou pedir só um minuto que o Salomão está voltando.
quero que vocês me escutem? Estou voltando aqui. Caiu a internet. Desculpa, gente. O professor Rafa estava falando, eu não sei se eu acompanhei o raciocínio. Nesse momento a gente retoma, de qualquer forma, a gente vai editar e vai cortar e enfim, juntar os pontos aqui. Salomão, desculpa, eu não estou te ouvindo bem, não sei se é o seu microfone. Eu também não estou conseguindo ouvir. Sim. Alô, melhorou? Ficou bom. Ouvindo? Desculpa, gente. Eu estava perguntando se, enfim, a gente, de qualquer forma, vai ter que fazer o ajuste aqui, em que ponto a gente parou, né? Só o retorno de vocês, porque eu caí abruptamente. Vamos para o segundo ponto, Salomão. Isso. Desculpa, Fernando, não te ouvi. O ponto número 3 do nosso roteiro, a relação com o governo federal e... Eu sei, eles responderam, né? A pergunta anterior. Só eu queria saber isso. Sim. Eu escrevi aqui no chat. Tá bom, gente, peço desculpas, assim, se acontecer de novo, vamos seguir assim, vocês respondem e eu volto o mais rápido possível. É sempre uma possibilidade. Sem problemas. Da conexão. Então, a partir de agora, Fernando, vamos lá. Então, obrigado ao Hark e à Ana pela resposta. E um outro ponto de preocupação nosso nesse debate é, evidente, a relação da universidade com o governo federal, né? Nos últimos anos, essa relação ela tem sido bastante conturbada, né? Enfim, bastante difícil. E, sendo mais objetivo em relação a esse ponto, assim, a gente queria ouvir de vocês quais são, na visão de vocês, os projetos, as ações prioritárias, né, a serem garantidas, a serem pensadas nessa interlocução com o governo federal. Queria ouvir sobre este ponto. Analise, você começa e depois eu complemento. Sim. Obrigada, Salomão, pela pergunta. Realmente, né, a interlocução, né, com o governo federal, com o Congresso, ela é extremamente importante, né? E principalmente nesses últimos anos, como você falou, que ela tem sido, né, principalmente com o governo atual, ela tem sido muito difícil. Nesse sentido, a gente acredita que algumas ações precisam ser, né, pensadas. Então, uma forte interlocução com a Andifes e com a Andes e com né, as associações dos servidores das universidades federais para estar defendendo, né, as universidades federais públicas de uma forma geral, está defendendo o orçamento, defendendo né, as questões trabalhistas que envolvem tanto docentes quanto técnicos administrativos. Um segundo ponto, né, então essa articulação com a Andifes e com essas associações junto em Brasília, ela é extremamente importante, né, para a proteção do ensino público. Juntamente, mais especificamente, em relação à universidade, existe uma outra ação que precisa ser feita, que é a interlocução com bancadas, né, do Congresso, né, principalmente bancadas que defendem hoje o ensino público e a universidade pública, e na busca também de recomposição, emendas para recompor o orçamento, na busca de um esforço de recompor o orçamento de todas as universidades, de abrir canais dentro do MEC, né, por meio de contatos dessas bancadas, da interlocução com o INEP, né, que é extremamente importante também. E, nesse caso, a gente sabe que a gente vai ter, né, tanto o apoio né, da bancada dos 4 deputados federais que hoje defendem universidades públicas dentro do estado de São Paulo, né, entre eles o Ivan Valente, do PSOL, né? Então, eles defendem as universidades, né, e não uma gestão em particular, então a gente sempre vai ter interlocução com esse pessoal e o apoio deles, inclusive, né, por ser do pessoal, eu consigo uma interlocução mais rápida com o Ivan, e, por meio dessa, uma interlocução com esse grupo de 4 deputados.
E também buscar, né, por meio desses né, dessas pessoas, uma interlocução, né, de abrir canais dentro do Ministério da Educação, né, as pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação têm que ter uma interlocução muito forte com as agências de fomento na questão da pesquisa e da pós, e aí, nesse caso, a minha experiência junto aos órgãos de fomento, como bolsista de produtividade, né, como já fui colega de artigo e amiga de um professor que foi presidente do CNPq, conheço alguns coordenadores de área, alguns coordenadores, diretores do CNPq, isso tudo ajuda a gente na interlocução, né, junto aos órgãos com qual a gente precisa estar sempre em contato, né, sempre na busca de defender não só a instituição, né, e o ensino público federal, em conjunto com todas as outras universidades, mas também defender a própria UFABC e os projetos, né, da UFABC de crescimento, de expansão, e a própria comunidade que trabalha hoje dentro da UFABC. Então, os canais de interlocução são esses, né, e eles vão ser buscados de forma intensa, e a gente teria talvez um facilitador aí, que são os contatos do pessoal. Mas a gente vai estar dialogando com todos os partidos, né? É lógico, independente disso, isso não depende de partido. É só para dizer que a gente, né, teria já um contato firmado aí. Mark, você quer completar alguma coisa? Você já falou dessa interlocução no contexto da Andifes, né? Então, o que eu acredito é que, no fim, tudo acontece no Congresso, né, gente? Então, temos que ter fazer uma comunicação melhor no Congresso. E, para isso, temos que ter uma relação horizontal com os outros institutos, com os nossos semelhantes, né? Porque para termos um convencimento político, né? Um dos parâmetros importantes é a quantidade, né? É o número, é o volume, né? De vozes defendendo a educação pública, né? Superior, né? Então, nesse sentido, eu acredito que temos um trabalho muito importante para aumentarmos, né, esse laço horizontal, né? Para irmos junto ao Congresso, né? Porque aí a gente aumenta a força, a pressão para convencê-los da importância da educação pública, né? Então, esse é um trabalho que a gente pode fazer já começando com interlocuções com as outras universidades federais e também utilizar o que nós temos hoje de uma forma muito desenvolvida, que são os meios de comunicação que nós temos, né? Meios fantásticos, que todos nós sabemos, né? Que é muito valioso, às vezes até prejudicial, porque dependendo da intenção do usuário é prejudicial, né? Mas a gente pode usar a comunicação a nosso favor. Obrigado, Hart, obrigado, Ana. E aí, um outro ponto também que a gente queria ouvi-los, né, agora descendo, digamos, da interlocução com o federal, um ponto muito importante, que é a relação da UFABC com os poderes locais, né, e não só com os poderes, mas também com a própria comunidade, né, do nosso ABCDMRR, né, para não esquecer nenhum município, ou seja, a UFABC está implantada nessa região. E aí, também buscando uma objetividade nessa discussão, quais são os projetos, né, os pontos que vocês entendem que deveriam ser consolidados como iniciativas, ou que iniciativas deveriam ser adotadas nesse sentido, né, de consolidação e de fortalecimento da relação da UFABC com a sua região, né, pensando no poder público, mas também na sociedade. Obrigado, professor Salomão. Eu peço para a Ana Lígia começar, depois eu complemento. Obrigada, Raque. Obrigada, Salomão. Essa relação também é extremamente importante, né, Salomão? Porque a UFABC, como eu falei no começo, ela tem um papel de protagonista, né, de todas das mudanças na região, né, mudanças
socioeconômicas, tecnológicas, culturais, educacionais, né? Então, nesse sentido, eu acho que a interlocução constante com o poder público, né, na busca de parcerias públicas na região, em todas as 7 prefeituras que você citou, né, junto às câmaras municipais das 7 prefeituras, junto ao consórcio, onde a FABC pode, né, com várias ações, né, de extensão, de cultura, de pesquisa, né, e mesmo na área de educação, está interagindo com o poder público e até, inclusive, essa interação trazer, né, algum recurso do setor público para a universidade que é pública, em forma de bolsa, né, em forma de concretização de projetos que possam trazer até, de repente, algum tipo de equipamento, infraestrutura, e o contrário também, a gente levar o que a gente pode levar para a sociedade, onde nós estamos inseridos, né? Então, não passa só pelo poder público, passa também por trabalhar, né, com as associações, com as ONGs da região, com as associações, né, que estão centradas nesses 7 municípios, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, hoje a gente tem a Casa Neon em São Bernardo, que né, vai se tornar um ponto de referência para várias questões mais humanitárias em relação às pessoas LGBTs, moradores de rua, e a gente poderia fazer N parcerias, né, para levar, para ajudar nessa mudança, né, na região do ABC. As entidades também profissionais da região, enfim, é uma articulação também constante. Raik, quer completar? Obrigado, Ana Lígia. Eu vou falar 2 aspectos importantes, bem pragmáticos, tá? Realmente, senhor Salomão, você tem razão. A UFABC, na região do ABCD, que agora não sei até que letra vai, infelizmente, nós, por uma razão que não me cabe fazer a elucubração agora, infelizmente, temos lacunas nesse sentido, né? Basta ver o seguinte, que muitos da região do ABC não sabem, muitos jovens não sabem que eles podem estudar na UFABC, né? Porque não conhecem. Então, realmente, esse é um trabalho que vai ter que ser um ponto, assim, muito importante na nossa gestão, qualquer que seja a gestão. A inserção com a região é extremamente importante. E, nesse sentido, os projetos de extensão, esses projetos serão muito importantes, né? Então, nós daremos todo o apoio para a PROEC, né? Para que, por meio da extensão, aumentemos a nossa visibilidade, aumentemos a nossa colaboração com o nosso entorno, com a sociedade. Não só em termos de extensão, mas também em colaboração com as iniciativas culturais que nós temos na região também, né? A cultura também é uma lacuna na nossa academia, né? Precisamos trazer mais cultura, e isso é muito importante. Nesse sentido, é muito importante que temos um projeto que foi iniciado, mas que não está ativo ainda, que é o nosso BAT, né? Bacharelado em Arte e Tecnologia, né? Então, é muito importante que olhemos com o BAT, pensando nessa inserção da UFABC na região, não por meio de tecnologia, ciência e tecnologia, mas por meio da cultura, né? No ABC nós temos uma tradição de cultura também. E como, né? Como aumentarmos a nossa visibilidade, né? Então, de novo, eu volto para parece que é uma questão repetitiva, mas é importante, né? São estratégias de comunicação que devemos usar sempre em todas as nossas atividades, né? Ontem nós falamos com o professor e ele nos deu uma ideia muito simples, mas que nós não fazemos, né? Na Via Anchieta, deveríamos ter uma placa bem grande dizendo UFABC,
Campus São Bernardo do Campo. Nem temos isso, né? Então, temos que nos valer da estratégia de comunicação de todas as formas, com criatividade, né? Para levarmos a existência da UFABC para a região, né? E também para levarmos o conteúdo, o que nós fazemos e como podemos criar maior interação com o entorno. É isso, professor. Obrigado, professor Hark. O professor Hark menciona, né, um aspecto do UBAT, né, aspectos relacionados ao nosso plano de desenvolvimento institucional, que tem a ver com a nossa inserção na região também do ABC, né, e aí eu aproveito para trazer a questão seguinte, para ouvir vocês, que é justamente sobre essa visão de desenvolvimento institucional de futuro, né, da UFABC, relacionada ao fato de que nós, essa próxima gestão, digamos assim, da reitoria, ela terá, né, como um dos desafios a revisão do nosso PDI. Então, eu queria ouvir vocês, qual a visão de vocês sobre isso, né? O que é que vocês entendem que seria necessário rediscutir, considerando a experiência da UFABC, e, ao mesmo tempo, o que é que seria necessário, né, consolidar, enfim. Qual a visão de vocês sobre o próximo plano de desenvolvimento institucional? Posso começar? Pode começar, Ana Lígia, por favor. Então, Salomão, essa é uma pergunta bem importante, porque a gente fez a revisitação do PDI em 2019, né? E ela acabou passando no Consune devido à pandemia e outros né, entraves que houve pela pandemia só em 2021. O nosso PDI, ele termina agora, em 2022. Então, a gente vai precisar não só fazer uma revisão, mas a gente vai ter que elaborar um novo PDI, 2023 a 2032. Até porque a gente tem essa exigência legal, a gente precisa enviar, e não só para ser o nosso norte, né, a nossa diretriz, que é o planejamento, mas também para enviar, é um documento legal que a universidade precisa apresentar junto aos órgãos, né, do MEC, junto ao INEP, inclusive. Então, é preciso que a comissão do PDI, para pensar esse novo PDI, já esteja implementada, né? Já era necessário. A gente precisa implementar o mais rápido possível essa comissão, né, para a elaboração do novo PDI. E a elaboração do novo PDI passa por uma discussão por toda a comunidade também, né? Da experiência que eu tive durante a revisitação, a gente conversou com quase todos os setores da universidade. Então, é preciso, primeiro, fazer um diagnóstico de como nós estamos hoje, né? Olhar como que a gente está com todos os setores, e aí talvez o próprio debate eleitoral já sirva como um pré-diagnóstico disso, né? As duas chapas têm feito isso. Após isso, é preciso que a gente, né, tenha sempre em mente os princípios que estão lá, né, no nosso PPI e no nosso PDI inicial, não perder eles de vista. E aí, né, baseado nesse diagnóstico, junto com a discussão da comunidade, né, e lógico, coordenado por uma comissão, porque senão, né, não teria tempo hábil para fazer, mas com um debate mais amplo, pensar a UFABC para os próximos 10 anos que a gente quer, né, porque o PDI tem que ser por 10 anos. Então, ele não é um processo simples que, por exemplo, a gente possa definir, né, como gestores. Né? É um processo que é construído ouvindo a comunidade e tendo uma comissão com representantes de toda a comunidade, pelo menos, e audiências públicas e outros mecanismos. Agora, por exemplo, em relação à expansão, né, hoje está já na revisitação do PDI a proposta do curso de Ciência de Dados, né, que já está em andamento, já tem até um concurso no CMCC, tem a proposta da expansão das licenciaturas, né, de Geografia e História, que são importantes, né, para a questão de uma das LIs, e para a própria universidade. Tem a questão do BAT, que o Hark colocou, na revisitação do PDI, no relatório que está disponível no site da UFABC, está indicado, né, que a gente deveria retomar as discussões do BAT, isso foi uma conclusão na época e aprovado pelo Conselho Universitário e pela gestão atual, retomar as discussões sobre a implantação do BAT. Né? Ele é um bacharelado interdisciplinar que poderia ser muito importante, não só para a região, como para a UFABC. É lógico que isso impacta em uma série de questões estruturais, né, e de recursos humanos, mas
também o BAT, né, ele deve ser pensado na implementação, porque o PDI é para 10 anos, né, não é para 2022. Mas, então, ao longo dos próximos 10 anos, eu acredito que a gente precisa implantar o BAT, sim, o RAC também concorda comigo, eu tenho certeza. Né, a questão de expansão de infraestrutura hoje, né, é muito difícil na FABC, porque as verbas vêm a conta-gotas, né? Então, a gente sabe que não tem verba suficiente para terminar o tema da TI esse ano ainda, como estava previsto na revisitação do PDI. Né? Então, é preciso também a gente pensar em consolidar o que a gente já tem, né? E aí, a partir de 2023, 2024, se a gente tiver uma situação, né, quem sabe, mais confortável, orçamentária, um governo mais progressista, começar a balancear, né, tanto a expansão quanto a consolidação do que está sendo feito. A gente já tem um projeto tem um projeto que a FABC fez de um outro bloco em São Bernardo, né, que teria que startar, a passarela, né, para o tamanho da TI. Então, enfim, tem várias questões que precisam ser consolidadas também, e a dificuldade orçamentária, né, dificulta isso. Então, em termos de expansão, tanto de cursos quanto de infraestrutura, eu acho que esses são alguns pensamentos nossos como chapa, mas isso tudo tem que ser debatido e discutido por uma comissão mesmo, né, com representantes dos 3 centros, né, dos segmentos, né, da gestão que tiver, né, como foi quando eu fiz a revisitação, a Mônica era representante da Proplad, para a gente, porque planejar 10 anos para uma universidade não é uma coisa que, né, a gente consiga fazer em um mês aqui, ou 2 meses, né, ou um grupo muito pequeno de pessoas consiga fazer. É preciso a comunidade participar, e é preciso fazer um grande diagnóstico da universidade, né? E sempre manter, né, nossas premissas, a interdisciplinaridade, né, valorizando os cursos de ingresso, e sempre tentando tornar a universidade mais inclusiva. Isso tudo tem que estar no próximo PDI. Inclusive, o PDI anterior nosso não contemplava políticas afirmativas. É preciso contemplar no próximo, a gente precisa incluir isso também. Alguns setores que não existiam, que assim não eram tão valorizados, ou enfim, não estavam tão desenvolvidos dentro da universidade, né, em 2011, quando foi feito o PDI, eles precisam ser contemplados agora nesse novo PDI. Então, seria um PDI bem mais complexo e geraria muito mais trabalho e mais tempo de elaboração. Obrigado, Analígia. A Analígia fez recentemente, né, essa revisitação ao PDI, então eu fico satisfeito com as suas colocações, que foram bastante esclarecedoras. Nada a acrescentar. Então, Raquel e Analígia, vamos avançar para o próximo ponto também, que é um aspecto que vocês têm destacado nas falas, né, e agora também nesta última fala da Ana, que é o debate sobre a gestão democrática na universidade, ou seja, a consolidação e a implementação desse princípio, né, na nossa universidade. E eu tenho dito assim que esse processo, né, que a gente vem sofrendo aí de 2020 para cá, né, ou seja, com a pandemia, né, o debate sobre o ECE, depois o QS, depois o plano de retomada gradual de atividades, né, fez com que uma parcela da nossa comunidade, que não acompanhava com tanta atenção, passasse a conhecer, né, o CONCEP, o CONSUNE, as nossas instâncias deliberativas, né. Nós tivemos audiências enormes aí acompanhando as reuniões dos conselhos, né, as pessoas tomando conhecimento de como funcionava pelo interesse, né, no desenrolar aí da crise. E eu entendo que essas instâncias elas vivem, né, um certo dilema, né, entre uma necessidade de decidir, né, uma necessidade de eficiência, de tomar uma decisão e de implementar determinadas políticas, né, e de outro lado uma necessidade de acumular o debate, de aprofundar, de dar mais tempo para discussões que são importantes. Então, eu queria que vocês comentassem a visão que vocês têm sobre esse desafio, né, de como gerir uma universidade democraticamente nos seus conselhos superiores, mas não só. Muito obrigado, Salomão. Eu vou começar, depois a análise completa. Realmente, você tem toda a razão. Eu também vivi o sofrimento, né,
nos conselhos para tomar decisão no início da pandemia, né, em que ficamos discutindo o ECE, como faríamos, de que forma faríamos, né? E aquilo foi muito desgastante para todos mesmo, sem dúvida, né? Considerando que a pandemia, aquela situação foi uma situação um pouco atípica, o ideal é que nós tivéssemos, sim, os conselhos como uma instância deliberativa, né, com discussões, claro, né, mas o meu entendimento é de que é importante que se tenha uma discussão antes, fora, na comunidade, sobre essa questão, sobre qualquer decisão que será tomada, né, junto com a DUF-ABC, junto com o Sintuf-ABC, com as entidades, com os vários grupos que nós temos, né, porque dessa forma, quando algo for levado para o conselho, ele está mais, digamos, tem uma maturidade maior. Claro, permitindo discussões, mas com uma maturidade maior, né? Infelizmente, no ECE, nós fomos jogados para aquela situação a queima-roupa, e aconteceu o que aconteceu. Infelizmente, não é a culpa de ninguém, né? Bom, não é porque alguém quis que fosse daquele jeito. Muito tenso, muito desgastante para todo mundo, né? Quando não havia ninguém, na verdade, negando ou fora dos nossos objetivos da instituição. Todos estavam querendo contribuir, né? Mas trazer uma decisão tão complexa num conselho realmente é muito difícil. Então, a minha ideia é de que haja um momento anterior de discussão para que o assunto a ser debatido, discutido e votado nos conselhos, que isso seja, que tenha uma maturidade maior, né? Essa é a minha visão, e daí é que vem a nossa proposta de uma gestão mais participativa, né? É mais nesse sentido que a gente acha que nós achamos importante as discussões nos conselhos, mas que o assunto venha com um contexto mais amadurecido, com uma discussão já realizada, com os acordos necessários já realizados. É difícil, mas temos que tentar para evitar esses desgastes que são péssimos para todos, né? Analisa, se você quiser completar. Eu só vou falar um pouquinho. As audiências públicas, por exemplo, do orçamento, elas contribuíram bastante para esclarecer, né, como o orçamento funciona, e isso reduziu algumas discussões longas que a gente tinha no consumo. Isso é o relato até de uma servidora que trabalha há anos no conselho, né? Trocando uma ideia com ela, ela tem esse diagnóstico também. Então, eu acredito que audiências públicas com um cronograma né, já pré-definido ao longo do ano, e que tragam tanto esclarecimento, mas não só informativo de esclarecimento, mas que tragam debate, além de aumentar a participação, né? Tudo bem, a gente tem os representantes dos segmentos, mas a gente sabe que a gente ainda tem uma grave representação na universidade, nos conselhos, que é dada uma lei, né, superior a gente, que é o 70-30%. E, além disso, ainda dentro dessa representação já desproporcional, a gente tem um peso grande da gestão, que são 9 votos. Mas, de qualquer forma, no caso do orçamento, a contribuição grande, que eu ouvi o relato e que eu concordo, é o esclarecimento. Então, acho que as audiências públicas podem trazer tanto um esclarecimento, quanto permitir um balanceamento melhor do que é discutido no conselho, e como o Hart falou, amadurecer um pouco mais e essa discussão já chegar nos conselhos bem amadurecidas. Como esse cronograma já estaria pré-estabelecido ao longo do ano, né? Aí era só ir agendando os temas, e eu acho que né, isso é fundamental para a gente não só aumentar a discussão, né, dentro da comunidade, e permitir ideias que possam até ajudar isso fluir muito mais rápido, né, a decisão de certos projetos,
como também pode contribuir para esclarecer certos pontos que aí não precisariam ter sessões e debates longos no Consune para esclarecer. Basicamente é isso. Obrigada. Obrigado também a vocês pela resposta, enfim. Agora, eu queria entrar, né, numa outra discussão aqui, dialogar com vocês sobre os desafios relacionados à pesquisa e à extensão na universidade, né? Também são dois campos amplíssimos, de igual importância. Então, eu vou destacar algum aspecto que é o seguinte. No caso da pesquisa, primeiro, né? Ou seja, é evidente que nós temos uma mobilização, uma luta em comum, né, pela recomposição dos orçamentos, pela garantia de um orçamento permanente, previsível, suficiente para o financiamento da pesquisa e desenvolvimento no país, a vinculação de recursos para a pesquisa, etc. Né? Essa é enfim, é uma demanda urgente, né, e permanente. Agora, também ouvimos, né, nos últimos anos, ideias, né, digamos, de financiamento alternativo, né? Ou seja, seria possível construir alternativas de financiamento da pesquisa nas universidades, né? A proposta mais emblemática nesse sentido é o projeto Futurice, né? Apresentado pelo governo federal e naquele momento bloqueado, mas existe um projeto de lei ainda em tramitação no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, iniciativas em andamento, né? Na própria UFABC, de busca de recursos, né? de financiamento da pesquisa, alternativos. Enfim, eu queria ouvir de vocês qual é a visão que vocês têm sobre essa questão, né, do financiamento à pesquisa, sobretudo essas alternativas ao financiamento das agências, os riscos que isso traz, as armadilhas que isso coloca, e, ao mesmo tempo, as oportunidades que pode colocar, né, para a universidade. Ana, você começa e depois eu complemento. Obrigada. Salomão, a pesquisa é um assunto que é muito caro para mim, né? Sou uma pesquisadora experimental, não in vitro, in vivo, mas em sílico, né? Coordeno um laboratório que cresceu basicamente dando espaço físico, só com verbas da FAPESP ao longo desses 15 anos. E a gente sente todo esse corte, estrangulamento que você falou, é claro, isso todos os orientadores de pós-graduação, pesquisadores da universidade sentem, e é dramático, a situação é dramática. E também é abominável esse projeto Futuris, isso aí acho que nem, né, acho que a gente nem é uma coisa inominável. Eu, como pesquisadora e como professor de uma universidade pública, eu abomino isso, mas eu acho que a gente tem N possibilidades de tentar melhorar o recurso da pesquisa na universidade, né? Como a gente pode fazer isso? Conversando com um coordenador da FAPESP, amigo meu, e eu tinha essa ideia, só fui consolidar essa ideia com essa pessoa, a gente pode fortalecer e reativar os projetos institucionais junto à FAPESP. Porque, apesar dos cortes de verbas do CNPq e da CAPES, a FAPESP ainda continua com 1% do ICMS. Tudo bem, ela está sendo estrangulada, porque sem o CNPq, né, muita gente mergulha na FAPESP, mas projetos institucionais podem trazer o quê para a universidade? Podem trazer equipamentos multiusuários que precisam ser renovados. A nossa SEM está com sérios problemas dos equipamentos, né? Até sucateamento mesmo de alguns equipamentos, até pelo tempo, né? Vai usando, e isso acontece. Então, é preciso a gente retomar e ter uma força-tarefa, e aí a gestão tem que fazer essa nucleação e fazer isso, de propor projetos institucionais para a FAPESP, e trazer infraestrutura para laboratório, né? Os CT-infras precisam ser retomados com muito energia também, né? Por exemplo, o mezanino lá do Bloco B, que hoje abriga 2 laboratórios, pelo menos, eu me lembro, eu participei desse projeto do CT-infra, ele foi construído com dinheiro do CT-infra, né? A UFABC não tinha esse valor de investimento. Então, os projetos CT-infra são muito importantes para também tanto trazer estrutura física, quanto trazer também os equipamentos da universidade. Então, a gente tem o CT-infra, tem a FAPESP, a Propes tem que manter, né, como eu falei logo lá no início, e a gestão, uma política muito intensa junto aos órgãos de fomento, né, tanto da CAPES quanto do CNPq, devido à questão de bolsas, devido à questão de orçamento, porque mesmo o orçamento do CNPq quase não existe hoje, a gente sabe, infelizmente.
mas ainda tem um pouco, né? Agora, no final do ano, teve um edital do Covid, foram 3 projetos no Brasil e a FABC aprovou um deles. Então, a gente precisa também ter um esforço, né, maior na busca disso. As parcerias públicas, eu acho que elas podem ser muito enriquecedoras, podem trazer verba para extensão, podem trazer verba para pesquisa. Muitas vezes uma empresa pública ou uma prefeitura precisa resolver um certo problema. A gente tem tantas engenharias, a gente tem biotecnologia, a gente tem a parte de economia, né? Enfim, computação, TI. A gente poderia, e aí a gente vai estar ajudando, né, o nosso setor público. E isso pode vir em forma de bolsa para os estudantes, bolsa de iniciação, bolsa de pós, né? Então, isso também é muito importante. Mas é lógico, o foco primeiro, eu acho que precisa ser FAPESP, CT Infra, né? Depois emendas parlamentares que possam complementar um pouco a verba, né? Num quarto momento, as parcerias públicas que podem ser enriquecedoras tanto para a região, como se perguntou naquela questão, né, do papel da FABC na região, da interação na FABC da região, não é só por extensão, a extensão pode levar a nossa pesquisa para a região, né? E a nossa pesquisa pode mudar a sociedade em volta. Veja o kit, né, de exame COVID que a gente desenvolveu e coisas desse tipo. Além disso, a gente sabe que tem uma política de inovação aprovada pelo Conselho Superior da Universidade, né? Que acho que passa por esses projetos que você falou que têm sido feitos dentro da universidade, né? Então, isso sendo feito pela política, né, que a gente tem no Conselho, seguindo toda a política de inovação, defendendo sempre as premissas de público, gratuito, laico, né? A universidade se impondo como né? Se impondo diante dessas parcerias que hoje ocorrem, aí que você falou que já ocorrem, né? E seguindo também todos os trâmites de transparência, essas parcerias que já ocorrem devido até ter essa aprovação, né, da política de inovação e da própria agência de inovação que nós temos dentro da universidade e a própria SIC, né, e toda a legislação, elas também podem contribuir, mas é uma pequena parte, né? Essa contribuição ainda é uma pequena parte, até porque o Brasil não tem essa cultura de muita interação, e a FABC, ainda perto das outras universidades, ela tem menos, e é possível entender isso, né, por vários fatores. Então, o maior esforço, eu vejo que é do lado dos projetos institucionais, CT Infra, FAPESP, né, emendas parlamentares também possíveis, um engajamento muito grande e uma articulação junto grande ao CNPq, e isso pode amenizar essa situação, não vai resolver, até porque as bolsas de pós estão congeladas, os nossos alunos de pós estão morrendo de fome, na verdade, hoje em dia. Né? Então, isso vai ser só um além, pode ser um pequeno alento até para os próprios pesquisadores, para restaurar a nossa estrutura de pesquisa, né? Principalmente a multiusuário, que está muito, muito desgastada e, em alguns casos, até sucateada. Pelo tempo mesmo, pelo uso. Esses projetos têm mais... A SEM foi montada há muito tempo, né? A primeira. Então, eu acho que essas iniciativas elas têm que ser feitas e essa outra interação, né, via a política de inovação tem que ser feita com muito cuidado mesmo, como você colocou, né, porque ela pode ter benefícios e efeitos colaterais. Então, a gente precisa, né, a gente tem uma política de inovação que já foi estudada, aprovada no Conselho, debatida pela comunidade, e toda uma legislação que é para evitar esses efeitos colaterais, né? E aí a gente também não deseja nenhum desses efeitos colaterais. A gente prima pelos princípios da universidade pública, gratuita, laica, né? A minha vida eu passei estudando ou trabalhando na universidade pública, mas a gente tem que mas ela existe, assim, essa política existe na FABC, né? Ela está regulamentada, então ela pode ser uma pequena fonte aí. Mas o foco, eu ainda acho que são os projetos. Nesse momento, até a gente ter um CNPq mais saudável e um governo mais saudável, são os projetos institucionais, FAPESP e CT Infra. Só complementando, então, assim, em resumo, o que nós pensamos é o seguinte, professor Salomão,
num país como o nosso, Brasil, o investimento em pesquisa deve ser público preponderantemente. Por quê? É claro que devemos, se conseguirmos uma colaboração por meio da lei da inovação, por exemplo, isso deve ser um acréscimo, mas não uma substituição aos investimentos tradicionais que nós conhecemos, de investimento por meio de órgãos de fomento, né? Porque se nós fizermos essa substituição, corremos o sério risco de criarmos um viés impossível de se resolver, né? Porque os interesses começam a entrar em jogo aí, né? Então, a gente não pode cair nessa cilada, né, de que temos colaborações por meio da inovação, mas isso pode substituir o investimento público para pesquisa? Não, isso não deve ser. Isso deve ser um acréscimo para melhorar a qualidade, para melhorar o volume da pesquisa. Então, são esses os pensamentos, em linhas gerais, para que a gente tente sobreviver, né, nessa fase difícil que estamos passando. E só completando o final, Salomão, sempre preservando, né? A universidade sempre se impondo quando isso acontecer, e sempre preservando o gratuito, o laico, o público, como a USP faz, a FRJ, a FMG e assim por diante. Obrigado a vocês. Eu queria, então, ouvir agora... acho que a gente vai precisar ser um pouco mais objetivo nessa rodada final de perguntas para conseguir abordar os temas, mas ainda temos aí, pela minha conta, uns 25 minutos, né, o que dá para a gente discutir. Então, eu queria ouvir vocês sobre a extensão, né, ou seja, o desafio da curricularização da extensão, que coincide também com essa próxima gestão, né, como um desafio e como uma oportunidade. Qual é a visão que vocês têm sobre isso, né, sobre esse desafio? Então, esse eu vou começar, depois a análise completa. Esse é um grande desafio que nós temos, né? Por causa do prazo que nós temos, né? E por ser uma atividade que não é do conhecimento da grande maioria da comunidade, principalmente entre os docentes, salvo algumas exceções, né? Não é um assunto tão cotidiano para os nossos colaboradores, né? Então, a nossa ideia é de que nós tenhamos um fortalecimento da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão e Cultura, para trabalhar ativamente junto à comunidade, informar sobre como pode ser feita a extensão, né? Uma forma muito prática, muito pragmática é criar exemplos, né? Criar exemplos, executar os exemplos e levar isso para a comunidade, né? A grande problemática é que nós temos já temos que executar nesse ano que estamos começando já a renovação, né, a reformulação do projeto pedagógico, já incluindo a extensão. Isso é um trabalho urgente, é um trabalho muito pesado para todos os cursos, coordenações, cursos, professores, né? Mas o que pretendemos é dar diretrizes bem objetivas, bem claras sobre como resolver essa curricularização da extensão, né? É como se fosse quase uma receita de bolo, né? Isso no primeiro momento, né? Porque temos um prazo bastante curto para essa implementação, né? É claro que vários problemas irão surgir, mas temos que ir fazendo um mapeamento diagnóstico de todas as problemáticas que estão surgindo para irmos atacando ponto a ponto. Então, em linhas gerais, sobre a curricularização da extensão, é isso. E essa atividade trará como consequência
acreditamos, né, uma maior integração da UFABC com o nosso entorno do ABC, porque serão projetos de extensão, serão atividades de extensão envolvendo toda a comunidade, falando no contexto da saúde, da educação, da informação, em todas as áreas que nós atuamos, né? Então, é mais ou menos isso o nosso pensamento sobre como levar a curricularização da extensão. Tem alguns trabalhos já sendo iniciados, eu até participo também do grupo de reformulação das ementas das disciplinas obrigatórias das engenharias, né? E espero que com isso a gente tenha uma oportunidade para maior aproximação com o entorno, e acreditamos que isso vai ocorrer. Ana Lígia? Acho que você já falou quase tudo, só queria completar, né, a importância que a extensão tem, a extensão e a cultura, né? E a extensão, ela vai levar a universidade até a nossa sociedade, né? E tornar a gente cada vez mais protagonista. Então, a curricularização tem um papel muito importante nisso. Ela pode ser, e como você falou, Salomão, ela pode ser muito boa, pode trazer muitos benefícios, mas se ela for implementada errada, ela pode trazer sérios problemas para a nossa graduação, para os nossos estudantes, para os nossos docentes. E me preocupou muito a resolução que passou. Por isso, eu acho que essa curricularização e a implantação dela precisa ser muito bem debatida, né? Para que a gente não pegue algo que pode ser muito bom e transforme num grande problema que depois a FABC vai passar um tempo longo resolvendo. Obrigada. Eu queria ouvir vocês, obrigado, Ana e Hark. Agora, um outro ponto também, é um desafio responder essa questão em tão pouco tempo, mas ouvir um pouco sobre a gestão acadêmica na UFABC, né, e levantar uma preocupação específica. O ponto é muito amplo, né, mas é o seguinte, ou seja, os colegas docentes, né, e considerando que nós estamos no evento do sindicato docente, percebem, né, isso é comum, perceberem uma diferença, uma desigualdade, né, para usar a expressão mais correta, no funcionamento, no tratamento, até mesmo na organização interna burocrática entre os centros, né, ou seja, na relação com seus centros, a UFABC tem essa estrutura horizontalizada, né, enfim, não tem aquele conjunto de departamentos que tem uma instituição tradicional, e, ao mesmo tempo, o nosso projeto pedagógico ele exige que tanto discentes e docentes possam ter, digamos assim, uma maior facilidade, uma maior isonomia em transitar, né? Ou seja, e por vezes, né, essa desigualdade de tratamento, essa desigualdade da forma de encaminhamento das questões, considerando que as direções de centro são as chefias imediatas, né, dos nossos colegas docentes, como é que vocês veem essa questão, né? Ou seja, do diálogo com os centros, da estrutura e da regulamentação do funcionamento dos centros, nesse desafio mais amplo, que é o desafio da gestão acadêmica, sobretudo da graduação, né, na nossa universidade. Eu vou começar falando da relação da reitoria com as direções, né? Eu fui diretor do SEX e na gestão do professor Dácio e do professor Wagner, e o que eu senti é o seguinte: falta uma maior integração, uma maior interlocução entre a reitoria e as direções, né? Porque o diretor, a direção de um centro, ele traz toda a problemática, a complexidade que é de um centro, em relação a ensino, pesquisa, extensão, angústias, problemas de toda a natureza, né? Então, o diretor é o representante, né? Deveria ser, né? É o representante dessa, digamos, dessa complexidade que é o centro. No SEC são 370 docentes, com 12 cursos, e, bom, em termos de alunos, eu não sei dizer exatamente quanto, mas um grande número de alunos, né? Então, e nesse cenário, a reitoria deve ter uma relação direta de interlocução com os diretores para a tomada de decisões também, né? Então, eu senti essa falta sem querer, digamos,
culpar a gestão atual, né? Mas eu senti essa falta de momentos maiores de interlocução para discutir os problemas, né? Junto com os... Então, o que eu pretendo é fazer questão, né, de manter esse diálogo frequente junto às três direções, né? Porque isso é importantíssimo, né? Os centros congregam todos os professores, todas as aulas de graduação e de pós-graduação, né? Não estou dizendo que os centros representam os setores mais importantes. Não há um setor mais... Todos os setores são importantes, né? Mas os centros devem sentar na mesa dos gestores em pé de igualdade com todo o resto dos gestores que pertencem à reitoria, os pró-reitores, né? E devem opinar e colaborar para a resolução, para a tomada de decisão. Então, esse é um ponto que eu tenho como um compromisso para mim, realizar essa maior interlocução, mesmo porque sem isso, às vezes, nos conselhos superiores, os centros, às vezes, ficam em oposição a algumas colocações da reitoria. Isso não é bom, né? Se não for possível um diálogo anterior, um acordo anterior, tudo bem, isso ocorre, né? Mas de um modo geral, deve haver uma interlocução maior para evitar esses conflitos nos níveis superiores, né? Isso em relação na relação entre a reitoria e os centros, né? Agora, os centros são diferentes, apesar de termos uma denominação centro de CMCC, CCNH, SEX, né? Cada centro possui uma forma diferente de atuação, CMCC, CCNH atuando mais no BCIT, o SEX mais no BCH. Então, essas diferenças, apesar dessas diferenças, os centros são semelhantes. Então, em termos regimentais, devemos buscar não uma uniformidade total, mas uma uniformidade possível, porque não faz sentido o mesmo processo ser feito de uma forma num centro e de outra forma no outro centro, né? Então, na medida do possível, devemos achar meios de uniformizar, né, os processos que tramitam nos centros, e também em relação a várias tomadas de decisões também, os critérios para tomar decisões também. É claro que devemos respeitar a autonomia de cada centro, né? Mas na medida do possível, o que não for de encontro à autonomia de cada centro, né? Eu acredito que devamos sentar junto para criar essa uniformização, mesmo porque essa uniformização leva a uma economia em termos administrativos, né? Isso não é que diminui o trabalho, mas facilita o trabalho. Então, são essas considerações rápidas, professor Salomão. Obrigado, Hark. Eu não sei se a Ana quer complementar, mas eu vou adotar uma abordagem um pouco diferente agora. Vou antecipar as perguntas, e aí se a Ana quiser complementar a questão anterior, ela pode também, enfim. Eu vou juntar aqui duas questões que têm a ver com demandas importantes da nossa comunidade nas temáticas, né, de inclusão, acessibilidade e permanência, né, na universidade. E aí as perguntas são mais diretas, né? Ou seja, como é que vocês, como futura gestão, caso sejam eleitos, pretendem viabilizar a demanda da moradia estudantil, né, e a demanda da creche universitária ou da creche que atenda aos trabalhadores e estudantes da UFABC. Ana, você fala da moradia? Posso falar. A nossa proposta, a questão da moradia ela é urgente, né? É bem urgente. Né? Os alunos da graduação, muitos não conseguem, né, com o auxílio
que tem hoje, né, se manter num aluguel. Mesmo alunos de pós-graduação, né, a gente já precisava ter também moradia para os mais carentes, porque a bolsa da CAPES está congelada há muito tempo. E esse é um problema, né, difícil com que a universidade tem que lidar. O que a gente pensa é que deve ter medidas de curto prazo e médio e longo prazo. Curto prazo, o que a gente tem proposto, e a gente até divulgou, é um estudo, né, e uma tentativa de aumentar o auxílio moradia e aumentar não só em valor, mas em termos de abrangência, né? E, ao mesmo tempo, buscar, junto ao poder público da região, Santo André, São Bernardo, espaços públicos que estejam ociosos. Então, eu me lembro do começo da FABC, que o colégio, a gente conseguiu um colégio, né, da Prefeitura de São Bernardo, e a gente adaptou para poder ter aulas, ter laboratórios lá, né? Então, eu acho que essa é uma alternativa. Não é uma alternativa ideal, não é uma alternativa, né, muito boa, mas é uma alternativa emergencial. A gente tem que cavar esses espaços com o poder público da região e aí adaptar, né, e pelo menos a gente teria primeiro, inicialmente um número pequeno, mas um número de moradias para os alunos que tivessem situação mais urgente, né? Em paralelo a isso, né, ao aumento do auxílio e a busca desses espaços públicos ociosos, a gente tem que, junto também, de novo, com o poder público, e aí a gente pode buscar o terreno junto ao poder público federal. O Ministério da Economia, eu fiquei sabendo por um TA nosso que está trabalhando lá hoje em dia, que eles têm um programa agora né, eles estão com um programa intenso de empréstimos de terrenos, de imóveis, né, para prefeituras, para governos do estado, e ele me informou que a FABC também poderia solicitar, né, ou estudar um espaço viável dentro de São Bernardo para construir, e aí buscar também emendas que possam ajudar a gente poder construir a moradia definitiva, né, e parcerias também com o setor público da região. Então, eu acredito que são medidas de curto prazo, e aí, é lógico, a construção da moradia mesmo, a gente sabe que ela vai ser uma medida de médio e longo prazo, que na minha cabeça, um médio e longo prazo deveria ser o quê? Começar em 2022 e ter conseguido concretizar até 2024, 2025, porque é uma questão urgente devido ao custo de vida do grande ABC. Enquanto isso, eu acho que a adaptação, né, de alguns espaços públicos ociosos pode ser uma solução emergencial, além da questão do aumento do auxílio. Em relação à creche, a gente tem o Espaço Marielle, né, que pode ser fortalecido, expandido e receber o necessário para ser usado como forma adaptado, né, como também uma ação mais emergencial, e numa medida também de médio e longo prazo, né, buscar ou esses espaços públicos também ociosos junto ao poder público da região e adaptá-los para a creche, né, ou se a gente e também tentar conseguir ao mesmo tempo emendas que permitam a gente também ter a construção da creche, né, mas não dá para ficar esperando a medida de médio e longo prazo sem a medida emergencial de curto prazo. E aí eu acho que, de novo, o Espaço Marielle e esses espaços públicos ociosos, eles podem nos ajudar bastante. E o auxílio creche, a gente sabe que ele é muito baixo, né? Eu estou na CEPAF e essa discussão já é longa lá, né? E é uma reivindicação não só, né, de estudantes, de TAs, né, enfim, existe uma necessidade, né, a USP tem creche, enfim, a maioria das universidades que a gente conhece tem creche, e a gente precisa providenciar isso, e eu acho que o caminho dos dois casos que são graves é esse, medida de curto prazo e depois médio e longo prazo. Só queria acrescentar aí na fala da Annalise é o seguinte, esse assunto surgiu na conversa com os estudantes, essa questão da moradia estudantil. A nossa proposta é criarmos não o GT. O GT, nós temos uma experiência de que o GT é criado e
não temos tido bons resultados, né? Mas a nossa proposta é, assim que saírem os resultados do pleito, né? Se nós formos os vencedores, né, do pleito, nós vamos montar uma mesa de negociação em que participam os estudantes, né? É muito importante que tenham os estudantes nessa discussão. Eles têm uma visão diferente que nós não temos. Eles têm uma demanda, uma necessidade que às vezes, nós não enxergamos. Então, é de extrema importância que haja participação dos estudantes nessa mesa de discussão sobre a moradia estudantil, para discutirmos formas, prazos, tudo que a Ana-Lígia falou, mas sem é uma mesa de negociação contínua, ela está aberta, vai ser, não sei qual é a periodicidade aí de ocorrência, mas para que os estudantes não percam a esperança, né? Porque muitas vezes fica aquela promessa de campanha e depois, né, fica aquele discurso do, puxa, não tenho condição financeira, não dá, não... Então, o que nós queremos é montar essa discussão, mesa de discussão permanente, né, para que façamos um projeto conjunto, né, o que nós percebemos é que a visão dos discentes é muito importante, porque eles trazem demandas que muitas vezes não são visíveis para um gestor ou para um arquiteto ou um outro profissional, né? Porque tem muitos alunos que já vivenciaram, já tiveram experiência de implantação, então nós queremos aproveitar a experiência desses estudantes. É claro que aqui estamos na DUF-ABC, não estamos falando para os estudantes, mas é importante mencionar. Obrigado. Obrigado, Hark. E um outro tema, né, relacionado a esse, evidentemente, diretamente, as condições de permanência, é a nossa política de ação afirmativa, né? Então, esse ano de 2022 é um ano bastante importante, porque é o ano em que há uma luta bastante significativa nossa primeiro, pela manutenção da política de ação afirmativa de ingresso às instituições públicas, né, e depois o seu aprimoramento. E aí queria ouvir vocês também qual é a posição da chapa, né, ou seja, sobre essa questão, e, sobretudo, o que é que a UFABC pode fazer, né, ou seja, considerando que a lei seja renovada, né, para além do que o mínimo a lei é definido em lei, né? Ou seja, há toda uma demanda sobre a reserva de vagas nos cursos de formação específica, né? Então, é possível implementar isso? Qual a posição da chapa em relação a essas demandas? Ana-Lígia, você começa e depois eu complemento. Isso, eu vou responder a primeira parte da pergunta, depois você responde dos cursos, Frank. Tá. Salomão, né, a gente estava, esse ano que passou, a gente estava fazendo o relatório, né, eu estava nesse GT do relatório das políticas afirmativas, que era justamente para fazer uma avaliação, né, de todo esse período. O Acácio é quem estava liderando esse grupo, esse GT, o Raí, tinham representantes de coletivos, tinham vários representantes de setores da FABC, e ele começou, né, devido a essa questão da renovação, da questão das cotas, mas também aí foi decidido fazer um estudo sobre as políticas, todas as políticas afirmativas da FABC, e isso aconteceu, essa proposta, se eu não me engano, em junho, no mês do orgulho LGBT, e foi proposto pelo Raí, do Prisma, né? E na época foi endossado por todo mundo durante aquelas atividades, né, que teve ao longo do mês, que então esse relatório devia fazer um diagnóstico de tudo, como tá. Na verdade, era um relatório sobre a questão LGBT. Aí o Acácio propôs que isso ampliasse para tudo e já abordasse essa questão, né, das cotas, e avaliasse tudo que a UFABC fez até hoje. Infelizmente, por questões que inúmeras aí, esse trabalho está parado, né? Ele não andou mais, e ele era extremamente importante. Então, a gente precisa ter esse relatório, precisa ter esse diagnóstico. Inclusive, na época, eu lembro que o Acácio falou que tinha, né, uma emenda parlamentar que permitia pagar vários alunos bolsistas, né, para ajudar a gente nesse trabalho, mas acabou, pelo menos, depois
depois não fui mais chamada para nenhuma reunião a partir de setembro ou outubro, se eu não me engano. Então, eu acredito que o grupo está parado, né? Consultei alguns coletivos, também não foram chamados, então imagino que o grupo está parado. Então, isso é preciso fazer, mas é preciso, sim, eu vou tentar resumir aqui o que a gente propõe para a PROAP. Se fosse falar de política afirmativa inteira, a gente ia levar horas, né? Mas a gente tem 5 pilares na universidade, que é a graduação, a pós, que é o ensino, né? Pesquisa, inovação, extensão e cultura. E eu enxergo a acessibilidade e a inclusão, e, enfim, todas as ações afirmativas como um outro pilar transversal que passa por todos esses, e isso que está no nosso plano, e deve estar presente, amarrar esses pilares, deve estar presente em todas as ações do dia a dia, da graduação, da pós, da pesquisa, da inovação, da extensão e da cultura, né? Então, a gente não pode ter aluno de pós-graduação que deixe de assistir uma aula porque não tinha tradutor de Libras. A gente não pode permitir que isso aconteça, né? A gente não pode permitir que um professor tenha que pagar do bolso a licença do Zoom para PCDs, né? Então, a gente deve evitar isso. Isso e também tem uma outra coisa que me preocupa muito na FABC hoje, que é não só a política, mas é o acolhimento de denúncias de assédio moral, assédio sexual, transfobia, homofobia, racismo. A gente tinha uma coordenação de recursos humanos, de direitos humanos, que a Alessandra, né, estava à frente. Essa coordenação ela foi extinta há 3 anos, e hoje a gente não tem um canal de denúncia adequado, né? Tem a ouvidoria não é um canal para denunciar assédio. Eu já sofri 2 ataques transfóbicos na universidade, e eu posso dizer que eu jamais ia procurar auditoria para denunciar isso, né? Não faz sentido. Então, a gente tem que retomar uma coordenação de direitos humanos forte, né? E ter 3 momentos na universidade, porque isso é tão importante quanto a política financeira e tão importante quanto as cotas. Eu conheço vários alunos que deixaram a FABC porque não se sentiram acolhidos no ambiente, né? Então, essa coordenação de direitos humanos, ela tem que agir como? Em 3 etapas. Ensinar a comunidade, né? A gente tem que... A Renata tem feito esse trabalho por e-mail na questão LGBT, levar o aculturamento para a comunidade, no primeiro momento. Quando esse aculturamento não funciona, e muitas vezes, infelizmente, não funciona, é preciso né, acolher essa denúncia, e a Unifesp, por exemplo, ela tem uma mesa de conciliação, a UFSCar, se eu não me engano, também. E trazer essas pessoas, tentar de novo ter um momento de aprendizado, né, da pessoa que cometeu isso, aprender, entender que nós estamos numa nova sociedade, etc. E se isso não funcionar, os processos têm que ir em frente, né? E aí a coordenação de direitos humanos, ela vai acompanhar isso e startar os setores necessários, Prograde, por exemplo, porque se é um aluno, ele não pode continuar na mesma turma, né? Se é um TA que sofreu um assédio moral num setor, ele também não pode, então a SUGEP, né, se ficar no setor, a SUGEP tem que entrar em ação. Então, a gente não tem esse mecanismo hoje e ele é urgente, né? Porque a gente sabe de relatos de N casos que acontecem. A CEPET recebia vários casos de relato de transfobia, a gente chamava Prograde, mas a gente nem tinha sido criado para isso, não tinha muito poder de fazer muita coisa. E acabava que o aluno ia embora, porque o professor não quis usar o nome social dele, porque a carteirinha estava errada, porque ele se inibe. Então, eu acho que a política afirmativa, lógico, o lado financeiro é fundamental, né? A política de permanência, as cotas como entrada, mas se a gente não tiver um ambiente acolhedor para as minorias ou para os grupos socialmente mais frágeis, não adianta, eles não vão permanecer na FABC. A gente vai perder vários estudantes, né? Infelizmente. Então, a gente tem que olhar para tudo. Para a política de permanência, o aspecto financeiro, para a política de permanência do lado do acolhimento das pessoas e para a questão da entrada. Hart, quer falar dos cursos específicos? Não, eu só queria complementar, você já falou, mas enfim. Professor Salomão, nós somos totalmente favoráveis às cotas, todas as cotas. Por quê? Porque acreditamos que é uma política importante para nós combatermos a injustiça social que nós temos. Segundo ponto, pelas experiências que nós temos,
por exemplo, cotas para os alunos das escolas públicas, isso demonstrou que em nada mudou na qualidade da formação dos alunos. Então, nós somos totalmente favoráveis a todas as cotas. Estabelecer cotas por meio de normas é um passo. Só que temos que avançar, né? Qual é o segundo passo? As normas criam situações nas pontas que não são previstas simplesmente nas normas. Por exemplo, surgiu um aluno no exame de seleção de pós-graduação precisando de um tradutor de Libras e naquele momento não havia tradutor de Libras, por exemplo. Eu estou dando um exemplo, né? Então, esses problemas surgem e estão surgindo e temos relatos, né? Então, precisamos diagnosticar nos pormenores esses eventos que estão ocorrendo, né? Que estão sendo causados pelas cotas, né? E irmos atacando. Então, essa é a nossa política. Nós somos favoráveis à implantação de cotas, de todas as formas, né? E olhar com cuidado as consequências que isso causa no dia a dia da nossa comunidade. Obrigado, é isso. Obrigado, Mark, obrigado, Ana. Enfim, eu vou avançar agora para uma última questão, peço aí, de fato, agora um pouco mais de objetividade, na medida do possível, só para a gente respeitar aqui o tempo também, em igualdade de condições com a outra chapa, mas é muito importante que a gente possa ouvir vocês também sobre a visão do pós-pandemia, né? Ou seja, da retomada das atividades presenciais na universidade. A gente tem essa perspectiva, né? A partir de agora, tomara que, enfim, possamos retomar as atividades presencialmente em condições integrais, num período relativamente curto de tempo. E aí queria ouvir vocês sobre a visão que vocês têm, né, sobretudo em relação ao aprendizado, né, ou seja, o plano de vocês fala em aprendizados também durante esse processo. Tem um ponto do plano, enfim, que fala em aproveitar novas possibilidades de alocação didática que não dependam, né, da limitação do espaço físico nos campos. Então, eu queria entender qual é a visão de vocês sobre essa experiência, considerando especificamente que também há em discussão nesse momento um debate que eu entendo com um certo oportunismo, né, de reúne digital, ou seja, uma tentativa de acelerar o processo de implantação de educação à distância nas universidades, o debate no Conselho Nacional de Educação sobre a regulamentação do ensino híbrido, né, há um tensionamento aqui, e qual é a visão de vocês sobre essa questão? Sobre essa questão da pandemia e no pós-pandemia, alguns aspectos que talvez nem esteja no plano, mas que da nossa preocupação é o seguinte: o pós-pandemia significa um retorno, né? Desde que a curva da pandemia tenda para zero, a visão é do retorno. O que nós pensamos é que o retorno não pode ser de uma forma brusca, imediata, como se fosse algo possível. Isso não é possível. Por quê? Porque existem várias questões. A infraestrutura física está adequada, temos que fazer o diagnóstico, temos que fazer esse mapeamento. Segundo, existem problemas de ordem de saúde mental de todos os colaboradores, alunos, professores, TAs, né? Precisamos estar atentos, né, a esse problema. Precisamos diagnosticar e mapear e realizar o retorno de uma forma parcimoniosa, né? Essa é a visão que nós temos, ok? Quanto ao uso dos aprendizados, né? O que nós acreditamos é que há uma tendência no mundo da digitalização da informação, das atividades por meio de recursos de tecnologia de informação. Isso no ensino, educação, no lazer, no comércio, em tudo. Havia uma tendência e houve digamos que a pandemia deu um empurrão maior para essa tendência, né? Então, esse é o contexto em que nós acreditamos que estamos vivendo. E, nesse sentido,
é claro que foi de uma forma dolorosa, mas nós aprendemos, e muitos professores criaram materiais para um ensino remoto, criaram formas de comunicação, né? Então, isso não pode ser totalmente perdido, eliminado, né? E temos que pensar na possibilidade de repente, utilizarmos, né, essas experiências, desde que isso signifique um ganho em termos de conforto para essa atividade de ensino, né, para o professor e para os alunos também. Não se trata de elencar todas as atividades e dizer que aquilo pode ser realizado, mas ter um cuidado, com um olhar bastante crítico, né? Sempre avaliando se aquilo realmente trará um ganho ou não para a nossa atividade, né? É nesse sentido que nós colocamos que as experiências devem ser valorizadas, né? As experiências da pandemia, tá? Então, rapidamente, de uma forma bastante curta, é isso. Analisa, você quer complementar? Não sei se tem tempo, aí depende do Salomão. A gente Já tem uma passou o certa tempo, flexibilidade, Ana, só para vocês terem esse parâmetro, que o nosso tempo está superado, mas podemos concluir o raciocínio, sem problema. Vou tentar rapidinho. Por exemplo, só vou dar um exemplo. Quando eu tive em 2000, faz 22 anos, no Georgia Tech, em Atlanta, visitando, eles tinham um sistema muito interessante. O aluno estava assistindo a aula, o professor está lá escrevendo aquelas lousas brancas, como a gente tem em várias salas, e aí, quando ele batia a caneta na lousa, né, gerava um link para o áudio dele naquele momento, e aquela aula toda era captada, gerada um hiperdocumento, isso ia para uma base de dados, e todos os alunos enfim, né, a comunidade da universidade podia acessar e rever a aula. Então, por exemplo, eu penso assim, uma sala de aula do BCT, ou do PCH, onde você tem 70, 80 alunos. Muitas vezes os alunos ficam inibidos de perguntar, né, ou ficam na dúvida, ou perdem alguma coisa, porque a gente sabe que tem um estudo que mostra que 70% das melhores ideias na reunião, e provavelmente isso acontece numa aula, das coisas mais importantes, são perdidas, porque é muita coisa que se fala. Então, seria uma chance do aluno que não conseguiu assistir a aula recuperar, né, e assistir a aula de novo. Então, quando a gente fala de usar esse aprendizado da pandemia, não é nesse sentido, né? Nada disso de reúne digital, nada disso. Mas é no sentido de incorporar, né? Como o teletrabalho também, né? Que a gente percebeu que veio para ficar. Incorporar isso de forma saudável para agregar, né? Tanto na parte pedagógica do ensino, quanto na qualidade de vida do nosso estudante. E aí, a FAPESP tem uma linha de fomento que permitiria à UFABC fazer um grande projeto institucional para buscar, pelo menos, para testar isso para um conjunto de disciplinas básicas dos cursos de ingresso, das LIs e dos BIs, né? Então, poderia ser um projeto piloto, e aí geraria estudos, né, na área de pedagogia, de ensino, de TI, várias coisas. Então, quando a gente fala aproveitar, né, desde materiais que foram elaborados, como o Raik falou, como também tentar integrar na aula presencial esse aspecto tecnológico, não para substituir nada, e nem mas para poder ser mais um recurso, tanto para o docente quanto para o aluno, né? Seria isso. Obrigado, Ana. Enfim, acho que com isso a gente encerra aqui o nosso percurso de pontos que a gente queria dialogar com vocês. Acho que foi bastante completa a conversa, né, no sentido de abordar de diversos aspectos da visão de vocês sobre a universidade, sobre os desafios para o próximo período. Queria agradecer mais uma vez, né, a disponibilidade também de vocês, do professor Hark, da professora Ana Lígia, de estarem aqui, de dialogarem sobre esses pontos com a Associação Docente. Agradecer também quem nos assistiu, né, quem está nos assistindo e nos assistiu neste momento. A ajuda aqui da Caroline e da Elisângela também, que quiser aparecer aqui também para dar um alô, que é fundamental para que a gente possa chegar ao conjunto, né, da nossa universidade, da comunidade interessada nesse debate. E deixo a palavra com o professor Hark e com a professora Ana Lígia para a saudação, conclusões, comentários
finais que queiram fazer. Antes de tudo, queria também desejar sorte a vocês, né, nessa continuidade de debates aí durante a próxima semana, e nos encontraremos certamente, né, no debate organizado pelas entidades no dia 17. Obrigado, professor Salomão. Apenas gostaria de agradecer à DUF-ABC, em nome do professor Salomão, que se apresenta aqui hoje, toda a diretoria, e quero dizer o seguinte, que graças à atuação da DUF-ABC, das entidades como a DUF-ABC, é que nós temos a segurança de nós participarmos de um pleito para a reitoria de 2022, temos certeza que ocorrerá de uma forma serena, transparente, democrática, e esse ambiente bastante democrático concederá para o ganhador uma legitimidade que dará realmente uma governabilidade legítima, e assim será melhor para o UFABC. Então, somente tenho a agradecer todo o esforço de vocês, e toda a dedicação e a postura de vocês. Muito obrigado. Analisa, se você quiser complementar. Só queria também agradecer ao Salomão, a Elisângela, a Caroline, a toda a Associação Docente pelo espaço, pela oportunidade de debater as ideias, e reafirmar que eu acho que esse debate ele é muito enriquecedor, né? O debate democrático é importante, né? Uma chapa pode gostar de ideias da outra, enfim, e quem ganhar aderir a ideias de quem perdeu. Eu acho que só enriquece e engrandece a universidade, né? E desejar que a gente continue, né, nesse debate construtivo e propositivo até o último dia. Obrigada a todo mundo, obrigada a todos e todas. Ganhando ou perdendo, Salomão, vamos tomar um cafezinho lá na Copa do Delta. Agradeço o convite, professor Hark, certamente, e mais uma vez a presença de vocês, convoco, né, e convido todos os colegas a participarem desses debates e da votação, né, entre o dia 21 e 23, é muito importante a participação também do maior número de membros da nossa comunidade. Muito obrigado, por aqui encerramos.